É, deixa eu ver aqui. Tem menos pessoas do que estava na aula anterior. Uma coisa muito importante que acho que é válido ressaltar com vocês, principalmente, principalmente se tratando que a gente está usando plural, seria muito bom vocês utilizassem, tá? Acessassem as aulas a partir do plural. Isso é importante porque evitaria o máximo de vocês caírem da, da aula, né? Caírem aqui na internet, ou de vocês serem expulsos, sei lá, por algum motivo dessa aula. E aí seria até mais fácil, porque vocês entrando por lá, existe uma possibilidade de eu não precisar estar fazendo, dando permissão para vocês entrariam direto. E aí, nós vamos ter aula de física hoje. Vocês vão ver que a aula de hoje ela é muito tranquila, ela é muito fácil. Então podem ficar felizes, porque o que a gente vai estudar hoje vai ser uma das coisas mais fáceis que nós já estudamos até agora. Então fiquem felizes aí que nós vamos ter algo bem tranquilo para hoje, tá bom? A parte de matemática ela é bem mais complexa do que essa. E aí nós vamos estar dando início agora à nossa aula de física. Vamos lá? Então, deixa eu abrir o meu programinha aqui de dar aulas online. E é o seguinte. Primeiro eu vou abrir aqui a Bienal, né, para estar mostrando para vocês aqui aonde que vocês vão estar encontrando o conteúdo da aula de hoje. E o conteúdo da aula de hoje é a última aula do setor A de física. Não, a última não, a penúltima aula do setor A de física, tá bom? Inclusive, vale ressaltar aí que nós temos 3 páginas de exercício. Hoje é bastante exercício, porém, vocês vão verificar, gente, que esse é o conteúdo mais de boa que nós temos. Aqui para você está sendo representado, então, na telinha aqui representado aí para vocês, um circuito elétrico, tá? Nós temos aqui o gerador, temos a corrente elétrica que está passando no circuito, e, além disso, nós temos 3 resistores aí associados ao nosso circuito. Até a última aula, nós havíamos nos deparado com circuitos elétricos com o seguinte formato. Olha só. Havia, então, um único resistor, e aí ele é associado aqui um gerador, que pode ser desenhado ou não, tá? Nesse caso aqui eu não vou desenhar, ele pode ser representado simplesmente por o símbolo do mais e do menos aqui, para representar o gerador e a diferença de potencial. Deixa eu ver quem está entrando agora. E disto, nós temos a corrente elétrica que vai passar aqui no circuito, ele passa pelo resistor, segue o processo e vai até o gerador de novo. Lembrando que o gerador ele vai gerar, né, uma diferença, uma DDP, uma diferença de potencial, e pela primeira lei de Ohm, que nós estudamos, nós vamos definir isso como sendo U igual a R vezes I, ou seja, a diferença de potencial ela é igual à resistência elétrica do equipamento vezes a intensidade da corrente elétrica do circuito. Então, essa é uma relação aí que nós estudamos na última aula. Porém, como vocês devem saber, numa instalação elétrica da vida real, dificilmente a gente tem simplesmente um único resistor, né? Um único equipamento elétrico associado ao circuito. Por exemplo, na casa de vocês vão ter lâmpadas, televisores, videogames, celulares, ventiladores, ar-condicionado, chuveiro elétrico, geladeira, bebedouro, TVs, televisões, aspirador de pó, enfim, eu poderia citar aqui tantos eletrodomésticos que a gente passaria a aula inteira só falando sobre isso. Então, assim, resumindo, o que eu quero dizer é, a gente tem vários circuitos, várias coisas conectadas nos circuitos. Então, a gente vai ter 2 tipos de circuitos. A gente vai ver o de hoje, o circuito elétrico em série, tá? Quando os resistores ficam determinados em série, um atrás do outro. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de desenhos e depois a gente vai descobrir como que faz para calcular.
Então, como está associado aqui na apostila, vocês podem ver que um circuito está em série, nesse formato, quando a, quando a corrente elétrica que passa por este circuito, ele sai do gerador, passa pelo primeiro resistor, depois passa pelo segundo resistor e depois passa pelo terceiro resistor, individualmente de um por um, e depois volta para o gerador. Lembrando que a corrente elétrica que vai passando por dentro da televisão, do ventilador, do ar-condicionado, enfim, ela não some, tá, gente? O que a televisão, os objetos elétricos, eles fazem eles pegam a energia, tá? A energia cinética da energia elétrica e transforma na energia da qual ele vai utilizar, da qual ele vai, né, devolver para a gente. Por exemplo, a lâmpada, ela converte energia elétrica em energia luminosa, tá? Energia térmica. Aí vale ressaltar o seguinte: a corrente elétrica permanece, ela vai, passa por dentro da lâmpada e volta para a tomada, e volta para o fio, tá bom? O que acontece as cargas elétricas, elas perdem a potência elétrica delas para a lâmpada, para que a lâmpada possa utilizar a conversão de energia. É isso que ela faz, mas a corrente elétrica permanece constante, tá? Permanece aí andando no circuito e normal. Um ponto que vai destacar aqui é que eu não consigo falar de resistores em série sem explicar os resistores em paralelo, que é o da aula que vem. Então eu vou explicar os dois aqui agora, para que a gente entenda, tá? Um circuito em série, ele vai possuir mais ou menos esse formato dos resistores, um depois do outro. Resistores em paralelos, eles vão formar uma camada de resistores em forma paralela, igual a gente vê na matemática, tá bom? E aí eu vou explicar os dois, mas a gente vai dar ênfase nessa aula para os resistores em série. Então essa aula vai ser bem legal, porque ela é bem simples, ó. Primeiro a gente vai entender o seguinte: vamos considerar que aqui seja o menos, aqui o mais, só por questão da ordem, tá? Tá bom? E o que vai acontecer? Lembre-se, no modelo convencional, a corrente elétrica sai do positivo e vai para o negativo, tá? Então, no convencional, ela sai do positivo. Então, vamos pensar assim, ó. Vejam que isso está diferente da apostila. Da apostila, o negativo está do lado esquerdo, tá bom? Mas não importa. Lembre-se que a corrente sai de um lado e vai para o outro. Então, a corrente elétrica ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Quando ela chega nos resistores, o que acontece? Quando o circuito está em série, que é esse aqui, tá? Em série, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Ela vai passar no primeiro resistor, depois ela vai passar no segundo resistor e depois ela passa no terceiro resistor até voltar para o local de origem mais no polo negativo. Já no resistor em paralelo, o que vai acontecer? A corrente elétrica, quando ela chegar nesse fio aqui, ó, ela vai ter dois caminhos. Ou ela vai para o resistor ou ela sobe. Nesse caso aqui, parte dela, eu não posso dizer que é a metade, depende, tá, do tipo de resistor, mas eu posso dizer que uma parte da resistência da corrente vai para esse resistor, a outra parte sobe. Quando ela chegar aqui, uma parte do que subiu vai para esse resistor e a outra parte vai subir e vai em direção a esse resistor. Ou seja, o que acontece? A corrente elétrica no resistor em série, ela vai passar de um por um. Na resistência em paralelo, ela vai passar ao mesmo tempo nos três. Só que isso, qual que é a consequência disso? É que a corrente elétrica ela é distribuída nos três. Aqui não. A mesma corrente que vem aqui vai passar aqui, mas depois vai passar aqui. A mesma. Aqui não. Ela é distribuída de forma proporcional. Lembrando que depende, claro, do valor da resistência. Então, isso vai depender. Resistências maiores vão receber menos corrente, a resistência menor recebe mais corrente, tá bom? Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Mas, só deixando isso claro para vocês. Depois disso, pessoal, a corrente, ó, ela passa aqui para baixo. Ó. Aí ela vai se juntar com o que sai daqui e depois se junta com o que sai daqui. No final, essa corrente que saiu daqui, por exemplo, vamos supor que saiu 5 amperes daqui. No final, ela volta a ser 5 amperes, tá? E vai voltar aqui para o polo negativo.
Porém, isso aqui vai ser o assunto da nossa próxima aula. Isso aqui é só para a gente diferenciar. Circuitos em série são aqueles em que a corrente vai passar individualmente em cada um deles. O em paralelo, vamos deixar para a próxima aula, que vai ficar bem mais legal da gente estudar ela. Vamos focar no de séries. O circuito em séries aqui, vale ressaltar com vocês o seguinte: algumas questões vão apresentar eles dessa maneira aqui, ó, somente com uma linha. Outros vão representar formando um retângulo, tá bom? Com os 3, ou com 2, ou com 4, ou com 5, ou com 1000. E pode acontecer também de alguns problemas fazerem assim, ó, no formato da caixa, tá? Aí um resistor fica aqui, o outro aqui e o outro aqui. Ah, professor, mas isso aqui parece que está em paralelo. Não está em paralelo, tá, gente? A gente sempre analisa da seguinte maneira, ó, a corrente que sai, por exemplo, daqui, ela vai passar primeiro nesse resistor, depois ela vai vir e passa nesse resistor, e depois ela vem e passa nesse resistor, tá bom? Por mais que o formato geométrico, visual, possa parecer que esteja em paralelo, a gente tem que verificar como que a corrente anda. Circuitos em paralelos têm uma característica, por exemplo, se eu ligasse um fio daqui para cá, esse circuito aqui ficaria em paralelo, ó, tá bom? Aí sim eu mudaria o formato do meu circuito. Mas quando os fios estão conectados dessa maneira aqui, um depois do outro, sem que haja ligação, digamos assim, um atalho, vamos colocar assim, entre os resistores, através de um atalho, né? A gente não tem, então, uma configuração em paralelo. A gente teria, com o atalho, a gente tem configuração em paralelo, e sem esse atalho aqui, vamos colocar com essas palavras, aí a gente não tem um resistor em paralelo, teríamos então em série. Vamos focar no resistor em série e ver então, vamos agora ver o cálculo dele. Sabendo analisar que ele está em série, a gente precisa fazer o cálculo. Então, como fazer o cálculo no resistor em série? Bem simples. Primeira coisa, se nós temos 3 resistores, vamos fazer o cálculo com 3 resistores e a explicação de maneira bem simples para vocês entenderem o cálculo. Vamos lá. Então, vamos dizer que esse aqui é o resistor 1, o resistor 2 e o resistor 3. A fim de representação, nós representamos, claro, os resistores todos de maneiras distintas. Se eu fosse fazer uma planta de uma casa, o engenheiro elétrico, quando faz a parte elétrica de uma casa, ele vai indicar todos os resistores, aonde vai ficar a televisão, aonde que vai ficar cada um deles. Mas em termos de cálculo, para eu saber o consumo, para eu saber qual vai ser o padrão que eu tenho que colocar, para eu saber onde que eu tenho que colocar as chaves dos disjuntores, tudo bonitinho, eu não preciso saber aonde vai estar os equipamentos e quantos tem, eu só preciso saber quanto de consumo elétrico, de potência, de corrente e qual vai ser a DDP que cada ponto vai ter. Então, para isso, eu não preciso saber de todos eles, eu preciso saber do quê? Do que nós chamamos e definimos de resistência equivalente. O que é a resistência equivalente? A resistência equivalente seria a representação matemática e física de todas as resistências do circuito. É uma resistência que equivale a todas elas que estão aparecendo no circuito. Se eu tenho 5 resistências no circuito, a resistência equivalente é aquela que substituiria todas as 5, tá? Então, é uma questão hipotética, mas que a gente usa muito na prática. Então, como que a gente faz a resistência equivalente de um circuito em série? Simples. Eu pego a resistência 1, somo com a resistência 2 e somo com a resistência 3, tá? Então, é só isso aqui. Circuitos em séries, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências. Então, por incrível que pareça, é isso mesmo. Bom, só que dentro, né, do nosso estudo, vejamos, nós estudamos que a primeira lei de Ohm abrange a DDP, a resistência e a corrente. Agora, a segunda pergunta que poderia surgir é: como que eu sei, como que eu calculo, como que eu analiso a corrente? Bem, a corrente ela é interessante. Por quê? Porque a corrente que sai do polo positivo, ela vai percorrer o circuito e em todo ponto ela vai possuir a mesma intensidade, já que ela não se divide com nada. Ou seja, uma característica importante do estudo da resistência em série é que a corrente elétrica total do meu sistema, que eu vou chamar aqui de IT, de total, ela vai ser igual
a corrente no resistor 1, igual a corrente no resistor 2, que também é igual a resistência no resistor 3, ou seja, a corrente elétrica, tá? Ela é a mesma em todo ponto do nosso circuito. Isso aqui é interessante, por quê? Porque equipamentos que funcionam a mesma corrente elétrica, eles poderão ser associados em série, porque aí todos eles vão ter a mesma intensidade. Isso é interessante, por exemplo, quando nós ligamos lâmpadas. Verifiquem o seguinte: lâmpadas que são ligadas em série, elas precisam ter a mesma quantidade de carga, de corrente elétrica, para que elas apresentem o mesmo brilho. Uma coisa ruim que acontece no sistema em paralelo, que a gente vai ver depois, é que lâmpadas, por exemplo, em paralelos, se não possuírem a mesma voltagem, a mesma potência, terão brilhos, tá, diferentes e poderão acarretar assim, um sério problema de iluminação, porque elas vão estar associadas de maneiras diferentes. Um exemplo de lâmpadas que vocês provavelmente usam todo ano, que estão associadas em série, são as lâmpadas do pisca-pisca de Natal. Aquelas lâmpadazinhas lá, elas estão associadas em série. E aí vocês podem ver que está uma ligada atrás da outra, tá? Então, umas lâmpadas em séries são utilizadas dessa maneira porque a corrente delas serão a mesma em todo ponto do circuito elétrico. Agora falta falar do DDP. Qual é a característica que vai ocorrer na diferença de potencial, na tensão elétrica, né? Na voltagem? É simples. Em resistores em séries, nós vamos separar a voltagem. Por mais que a voltagem total que sai da bateria, ou da pilha, ou da tomada seja fixa, por exemplo, 110 volts, 12 volts, 220 volts, o que nós temos que entender é que cada aparelho, que cada resistor, ele vai receber uma tensão elétrica diferente. Então, isso vai depender de cada um dos resistores. Então, a resistência 1 vai receber a DDP1, um valorzinho fixo. A DDP do segundo vai ser relacionado com a resistência do segundo e a DDP do terceiro vai ser relacionado com a DDP do terceiro. Então, como que a gente faz para calcular as DDP? De uma maneira bem simples, tá? A primeira DDP vai ser a resistência do primeiro vezes a corrente. Lembrando que a corrente do primeiro é igual à corrente do sistema. A DDP do segundo vai ser igual a resistência do segundo vezes a corrente do segundo. E a DDP do terceiro vai ser igual à resistência do terceiro vezes a corrente do terceiro. Então é assim que a gente calcula as DDP de maneiras separadas. E aqui vale um detalhe bem legal, é que a DDP total ela é igual a DDP1 mais a DDP2 mais a DDP3, se tiver mais resistores, aí é só ir somando em todos eles, tá bom? Lembre-se, essas regras que eu estou mencionando agora, eu estou fazendo o exemplo para 3 resistores, mas isso funciona com 2 resistores, com 4, com 7, com N resistores, tá? Eles não precisam ser iguais e só precisam estar associados em séries para tudo isso que eu falei até agora valer. Bom, falei, e vamos ver agora na prática como nós utilizamos esses resistores, tá? Vamos abrir aqui uns exercícios, tá? Os exercícios em séries. Vamos analisar aqui resistores em séries. Deixa eu abrir alguns sites aqui para mostrar para vocês perceberem como é bem tranquilo, tá? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Vamos fazer aqui, vocês vão ver que é bem tranquilo, ó. Vou pegar aqui essa questão, ó. A diferença de potencial entre os extremos de uma associação em série de 2 resistores de resistência 10 e 100 é 220. Aí a pergunta é, qual que vai ser a diferença de potencial do resistor aqui de 10 ohm? Vamos lá. Deixa eu diminuir aqui, ó, para a gente ler do lado e fazer aqui. Gente, é bem simples, ó. Para eu descobrir a DDP de um resistor do 1, né? Se eu disser aqui, ó, resistor 1 e resistor 2, para eu descobrir o do 1, eu preciso saber a resistência dele e a corrente do sistema. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para resolver essa questão é,
Nós vamos primeiro encontrar a resistência, tá bom? Desculpa, não a resistência. Resistência a gente já tem. Nós vamos descobrir quanto que vale a corrente elétrica do sistema. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar a DDP total, que a gente sabe que é 220 volts, e nós vamos utilizar a resistência equivalente. Para um sistema em série, como que fica a resistência equivalente? Simples, só somar. Ou seja, nós vamos fazer 100 mais 10, ou seja, 110 ohms de corrente, de resistência. Essa aqui é a resistência equivalente. Agora, para eu saber a corrente, fica fácil. Lembre-se, a DDP, ó, primeira lei de Ohm diz que a DDP é a resistência vezes a corrente. Para eu saber a corrente total, eu tenho que usar a DDP total e a resistência total. Então, se eu quero saber o I, eu vou passar o R dividindo. Então, a corrente é a DDP dividido pela resistência equivalente. Logo, 110 dividido pela resistência equivalente, 220, né, dividido pela resistência equivalente, que é 110. Deixa eu apagar aqui, né, para escrever certo. 220 dividido por 110. Então, 220 dividido por 110 dá 2 amperes. Essa é a corrente elétrica que circula nesse circuito elétrico. Agora, a pergunta não é quanto que é a corrente, é qual é a DDP dos extremos do resistor de 10 ohms. É esse aqui, do resistor 1. Então, a segunda parte fica bem fácil. Lembre-se, resistência DDP é resistência vezes corrente. Se eu quero saber resistência, eu vou passar a corrente dividindo. Então, a resistência do resistor 1 é a DDP, desculpa, é isso que a gente quer calcular, né? Estou escrevendo aqui errado. Então, a DDP do resistor 1, ele é a resistência do 1 vezes a corrente 1. Ora, a resistência 1 é 10, está sendo indicado na figura, e a corrente 1 é igual à corrente total que a gente calculou, é só multiplicar por 2 amperes. 2 vezes 10, 20. Isso significa que a DDP do primeiro vale 20 volts, tá? E aqui vale um adendo. Se a DDP do primeiro é 20 volts e o total é 220, significa dizer que a DDP desse segundo é 220 menos 20, que dá 200. Ou, se você quiser, é só multiplicar. 2 vezes 100 e 200, você descobre a do outro. Ficou alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Vamos pegar um outro aqui, ó. Esse segundo exemplo aqui, ó. Esse questão 3, ó. No circuito abaixo, temos a associação de 4 resistores em séries e a uma DDP que não é indicado. Mas ele só pede para a gente calcular o resistor equivalente. Bom, gente, essa questão é bem simples. Resistor equivalente é bem simples de calcular. É só você somar. Então, vai ser 10 mais 15 mais 30 mais 45. Olha só quanto que vai dar. 10 mais 15 mais 30 mais 45. O resultado vai ser 100. Ou seja, nesse caso, essa resposta, essa resistência equivalente a 100 ohms, tá? Então, esse é o valorzinho aqui da resistência equivalente. Deixa eu pegar um outro site aqui para a gente analisar aqui alguma questão. Esse aqui está em paralelo, esse aqui está em série. Ó. Esse exemplo aqui é legal porque mostra aquilo que eu falei do formato. Ó. Esse aqui está em paralelo. A corrente que sai daqui se divide nessa direção desse resistor e nesse resistor para cá. Então, ela vai se dividindo. Então, é um circuito em paralelo. Questão 2 é um circuito em série, tá? Apesar de parecer que esse resistor 4 está em paralelo com o 10, não é. Lembre-se que o maior aqui representa o positivo e a abertura menor aqui, essa setinha menor, representa o negativo. Então, a corrente sai do positivo, passa primeiro aqui, depois passa nesse daqui, depois passa nesse. Ela não vai se dividindo igual aqui, ó, se divide para cá e para cá. Então, é uma resistência em série. Como que nós resolvemos a resistência aqui em série? Bem simples. Se ele pede resistência equivalente, basta a gente fazer o quê? Somar. Então, nesse caso, é 4 mais 8 mais 10.
que vai dar 22 ohms, tá? Então, já respondemos aí essa questão 2. Só somar aqui para achar a resistência em série, tá bom? Vamos para outra questão, vamos ver aqui se tem alguma legal. Queria uma bem mais complicada aqui para a gente analisar. Essa aqui fala de paralelo, só para o que vem. Essa daqui, gente, ó, eu vou comentar um pouco sobre ela, mas isso aqui vai ser para a aula que vem também. Esse aqui é um circuito bem interessante, porque ele é um circuito que envolve tanto em série, ó, quanto em paralelo. Esse aqui tem paralelo com esse está em série com esse. Então aqui é uma mistura de paralelo com série, mas isso a gente vai ver depois, mais para frente. Deixa eu ver se eu encontro mais alguma questão legal aqui para a gente fazer. Que é essa explicação. Vamos lá, isso aqui tá em série, ó. Vamos lá. No trecho de circuito dessa figura aqui, ó. Não. Essa figura dessa aqui. No circuito dessa figura, o valor lido no amperímetro e o valor lido no voltímetro, ligado entre A e B, respectivamente, em amperes é igual a quanto? Então, aqui nós vamos entender o seguinte: amperímetro, a gente vai ter uma aula sobre amperímetro, mas já adiantando para vocês, amperímetro é uma ferramenta que nós utilizamos para medir a quantidade de corrente do circuito elétrico. Voltímetro, a quantidade de voltagem, tá? Ou seja, o amperímetro mede a corrente e o voltímetro mede a DDP, a tensão elétrica do circuito. Eles, geralmente, é o mesmo aparelho que faz as duas verificações para a gente, tá? Mas pode ser comprado também separado. Mas geralmente a gente compra junto porque serve para as duas coisas. Um bom ponto aqui para analisar é o seguinte: quando nós estudamos essa parte, a gente precisa entender que o amperímetro e o voltímetro ideal é aquele em que, quando você coloca no circuito, ele vai passar despercebido no circuito, ele não vai influenciar no circuito. É como se ele fosse zero, tá? A resistência dele é zero, e se a resistência for zero, a consequência dele ser zero é que ele não vai influenciar nas marcações do circuito. Então, para resolver essa questão aqui, o que nós vamos fazer? Bom, nós vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu ampliar aqui o desenho e jogar ele para o lado aqui para vocês verem ele com mais clareza, tá? Deixa eu ver um pouco. Pronto. Aqui nós vamos ver ele com clareza. Bom, primeira coisa, num circuito como esse que a gente tem que fazer, gente, é a resistência equivalente, tá? Observe que esse circuito, a resistência está em série. Por quê? Ó? Toda a corrente que sai daqui passa primeiro no resistor 1 e depois no resistor 2. Aí, depois disso, sabendo que está em série, o que a gente vai fazer? É só somar, ó, 3 mais 6. Nesse caso, a resistência equivalente é 9 ohm. Bem simples, por isso que eu falei para vocês. Ó. A aula de hoje é a mais fácil de todas, bem tranquila. É só somar a resistência. Depois que eu sei a resistência, aí eu posso calcular a DDP, mas eu preciso saber de quem? Quanto que vale a corrente. Para eu calcular a corrente total do meu circuito, eu uso a DDP total dividido pela resistência total, que seria a resistência equivalente, tá? Aí, ó, DDP total é dado em volts, ó, 12 volts, é a que sai da entrada do circuito e que entra também, né? E a resistência equivalente, 9 volts. Se nós pegarmos aqui a calculadora, 12 dividido para 9, isso vai dar 1,33. Não vai ficar legal? Então, a gente vai representar essa corrente na forma de fração, tá? A gente vai dividir por 3 em cima e embaixo, só para ficar bonitinho aqui. Então, 12 dividido para 3 dá 4, e 9 dividido para 3 vai dar 3. O professor tem que deixar na forma de fração? Não, eu vou deixar na forma de fração porque eu não gosto muito de usar os números decimais, então vamos deixar na forma de fração só porque eu quero, tá bom? Então vamos lá. Sabendo o valor da corrente total e da resistência equivalente, aí a gente pode entender. Primeiro, qual é o valor que está sendo calculado aqui da corrente, ó? A gente já sabe que é 4/3 aqui que a gente calculou, 4/3. Então, ou é a letra E ou é a letra
C. Agora a gente precisa saber quantos volts o voltímetro que está aqui, ó, no AB, ele está calculando. Observe que o AB aqui, que é pedido aqui na questão, ele só está no resistor 1. Então, nesse caso, o valor do voltímetro é o valor da DDP1. E aí nós vamos usar a resistência 1 e a corrente 1. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a corrente 1 no sistema em série, no circuito em série, é a mesma corrente total do sistema. Ela não muda. Então, é só substituir os valores corretos. Ó. Resistência 1 vale 3 e a corrente vale 4/3. Por isso que eu falei para vocês que eu deixei na formulação, porque agora eu posso simplificar aqui o 3 com 3 e o resultado dá 4 volts, tá? Ou seja, o amperímetro vai ler 4/3 e que seria equivalente a 1,3333, tá? Isso que vai aparecer no painel do voltímetro. Para deixar isso claro, ó, amperímetro e voltímetro. Vou mostrar aqui para vocês verem o que é, tá? É isso aqui. É esse objeto aqui que o pessoal utiliza, tá, para estar verificando aí a voltagem e a amperagem. Ela é conectada aqui na bateria, na pilha, e aí ele faz a verificação para a gente, tá? É bem simples de verificar. Bom, então nesse caso aqui, o voltímetro e o perímetro vão medir os valores de 4/3 e 4. Seria a alternativa C aqui, a resposta correta aqui para a gente verificar. Bom, então, bem simples aqui o circuito em série. Vamos ver essa outra questão aqui, questão 13, ó, porque também está em série. Ó. Uma resistência de 15 ohms está em série com outra de 5. Então, em série com outra de 5. O sistema obtido é ligado a uma DDP de 100 volts. Determinar a queda da tensão provocada pela resistência de 5 volts. Bom, aqui é interessante, porque na verdade não é essa imagem, né? Essa imagem aqui é da de baixo. Ele diz o seguinte, tem uma resistência de 15 e outra de 5. E aí é ligado a uma DDP de 15 volts. Determinar a queda da tensão provocada pela resistência de 5. Então veja o seguinte, ó. Nesse processo aqui, basicamente o que ele está pedindo para a gente fazer é, a gente tem um circuito aqui em série, esse aqui vale 15 e esse aqui vale 5 ohms, e ele vai ser ligado a uma DDP de 100 volts aqui. Aí ele quer saber qual que é a tensão aqui 2 desse circuito. Lembrando que desse lado aqui seria A1, ele quer saber somente de 5 ohms, né? O que acontece com a tensão dele? Bem simples, gente. Primeiro, calcula-se a resistência equivalente, que é fácil, é 20, não precisa nem pensar muito, né? É só somar 20, 15 mais 5 dá 20. Calcula-se depois a corrente, que é a DDP sobre a resistência, lembrando que é a total, tá? Então vai ser 100 dividido para 20. Nesse caso, 100 dividido para 5 dá 5 amperes de corrente. E por fim, depois que se calcula a corrente, fica fácil determinar a DDP2. É só você substituir a resistência 2 vezes a corrente 2, que é a mesma corrente total. Então a resistência 2 vale 5 e a corrente vale 5 também. Portanto, nesse caso, a voltagem seria de 25 volts aí. Lembrando que vai reduzir, então, isso aqui vai ficar 75 para a primeira e 25 volts para a segunda, né? Juntando as duas, vai dar os 100 volts aí necessários para resolver a questão. E aí, a gente tem várias outras questões aqui bem interessantes aqui sobre essas partes, tá? Vai ter uma explicação aqui, mas isso não é o nosso foco. Nosso foco é entender como que se resolve e quais são as propriedades que podem ser utilizadas aí, tá bom? Mais algum detalhe? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ficou alguma dúvida? Ou deu para entender tranquilo? Bom, então, como todo mundo está em silêncio, eu acredito que todo mundo entendeu. Aqui, só uma pergunta. Sim? A gente viu a segunda lei de Ohm, a 20?
Vimos, a gente discutiu isso na última aula. Deixa eu ver aqui. A gente havia estudado. Deixa eu abrir aqui. Não, peraí, isso aqui tá errado, não é aqui. Deixa eu abrir aqui. Isso aqui é de matemática, então não é isso que eu quero. Deixa eu abrir o de física. Só para a gente ver aqui. Estudamos isso no dia 13 do 5. Semana passada, na quarta-feira. Na verdade, a gente acabou vendo isso na sexta-feira da semana passada. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no plural para ver um negócio aqui rapidão. Só um instantinho. Deixa eu ver aqui e já falo para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. No dia 19, a gente teve a aula 20. No dia 19, eu mandei os exercícios. A segunda lei de Ohm. Mas deixa eu dar uma olhada aqui direitinho. Foi no dia 13. Ó, no dia 13, se vocês entrarem aí, verdade, né? Eu acabei pulando a segunda lei de Ohm. Mas vamos fazer agora a segunda lei de Ohm. Ou melhor, né? Vamos deixar para semana que vem. Semana que vem eu falo sobre a segunda lei de Ohm. Ela não vai trazer prejuízos para vocês em relação às atividades de hoje, porque apesar de certa forma, ser uma continuação, nenhum dos exercícios vai trazer essa característica de ter que calcular, aí levando em consideração a segunda lei de Ohm, tá? Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, porque nenhum dos exercícios vai envolver a segunda lei de Ohm. Até porque ela é bem específica para determinar alguns casos, e aí a gente vê isso na próxima aula, junto com resistores em paralelos. Até porque a gente já está chegando às 11h30, e aí eu preciso dar um tempo para vocês resolverem as questões. São 4 questões, elas são bem grandes, na verdade, as questões, né? Então vai dar um pouco de trabalho para vocês fazerem. Então, por isso, eu vou pedir para vocês a gente deixar para a semana que vem. Algum problema? Tranquilo. Tranquilo? Então, semana que vem. Lembrando, gente, a partir de semana que vem, eu vou passar algumas atividades extras, tá? Valendo avaliação para vocês, tá? Valendo 2 pontos para cada setor. Eu vou escolher algumas questões, eu vou mandar, não no Maestro, eu vou mandar pelo Maestro, mas vai ser esse tipo uma avaliaçãozinha de certa objetiva, bem simples, tá bom? Para a gente já ir computando a pontuação de vocês. Então, não faltem semana que vem.